E aí pessoal, tudo bem? Estou começando aqui vou tentar fazer isso numa série de 3 vídeos. Esse primeiro vídeo eu vou começar falando sobre a questão que está afligindo todos os corretores nesse momento, que é a questão do reajuste, né? Que vem afetando aí a negociação muitas vezes nas vendas. E vou falar primeiramente sobre os tipos de reajuste que existem na atualidade em relação ao loteamento que todos já conhecem, que é a tabela gradiente, que é aquela que o valor de saldo ele é o valor de contrato, né? Ele não sofre alteração a primeiro momento e ele de forma gradiente, né? Ele vai sendo atualizado conforme ocorrem os reajustes, né, que já tem um indexador fixo, que é o juro, né, e mais a aplicação do índice de mercado, que é o IGPM, que é o mais utilizado no mercado imobiliário, baseado naquele uso do aluguel, né, que é o IGPM. E acabou que o IGPM, ele por muito tempo, ele vem sendo usado dessa forma para poder atualizar o valor que ele, na verdade, ele é o reajuste, né, que ocorre na parcela. O indexador é um juro fixo que ele é definido pelo proprietário do empreendimento para recuperar o capital daquilo que ele colocou como investimento, que é o imóvel, né? Então, o juro fixo, ele faz parte, é integrada à taxa interna de retorno de um empreendimento. O empreendedor, ele investe tanto e ele quer ter um retorno X daquilo que ele está investindo. Então, para ele poder recuperar esse capital investido, ele adiciona o juro. Ou ele de forma composta dentro do plano price, ou ele de forma indexada anualmente através da tabela gradiente. A tabela gradiente, ela começa o saldo devedor de uma forma conforme o contrato assinado. Após o primeiro reajuste, esse saldo ele é atualizado. Consequentemente, ele vai atualizando até ele chegar a um certo patamar de valor desse saldo ao ponto dele começar a reduzir até a quitação do pagamento. O que muitas das vezes confunde na hora do cliente fazer a conta é que ele espera que todo mês que ele pague a parcela, aquele saldo reduza e não que ele aumente. Né? Só que isso não funciona na prática porque o empreendedor ele já justamente põe essa questão do reajuste para poder compensar a perda de capital, porque querendo ou não existe uma perda de capital porque você está dispondo de um bem para uma pessoa comprar e esse bem ele fica alienado pelo empreendedor pelo tempo de pagamento e ele recebe de forma parcelada esse valor. O que eu falo sempre é que ele vende um lote por 100 mil, mas ele nunca terá esses 100 mil na mão de forma imediata. Ele vai ter esses 100 mil de forma parcelada e reajustada conforme o índice que ele utilizar, que é o IGPM ou o IPCA, e com o indexador de juros, que é, no caso aí, os pré-definidos dentro da tabela gradiente. Né? Então, assim, para que fique de uma forma mais clara, esse reajuste ele vai sempre pegar na hora de fazer a conta porque o cliente espera realmente que ocorra essa diminuição, porém essa diminuição ela só começa de fato a acontecer no saldo devedor dele após atingir o pico de recuperação do capital. Né? Atingiu o pico, aí começa a reduzir o saldo. O cliente ele vai começar com um contrato X e vai terminar ele com valor Y. Isso a longo prazo, para quem está investindo, ele acaba não sendo vantajoso por causa que o valor do lote pode não chegar a esse patamar de reajuste conforme vai passando esse período de pagamento. Por outro lado, a facilidade de pagamento inicial desse tipo de tabela, ela é muito importante para negociação de venda, porque quem está comprando o imóvel, ele está comprando para morar a curto, médio ou longo prazo. De alguma maneira ele está adquirindo. Tem aqueles que compram para investimento. Há muito tempo já que não se vende mais lotes tanto para investimento, justamente porque o tipo de tabela utilizada ela não traz uma taxa de retorno tão vantajosa para quem está comprando quanto para quem está vendendo. Né? Então, assim,
Você que é corretor, que precisa negociar com o cliente, para o investidor, a tabela Price, que é uma outra tabela que eu vou falar em outro vídeo, é mais vantajosa no quesito de quitação, né? Por se dizer assim, devido à forma como ela funciona. No caso da tabela gradiente, eu vou tentar colocar no vídeo um exemplo de como esse reajuste acontece durante o período aí de pagamento, dependendo do plano que é escolhido, e como o cliente, como essa forma de reajuste reflete no final. Não acredito, a lenda, na verdade não é que eu não acredito, é que eu não vejo como uma coisa positiva de que essa tabela seja usada somente para que o empreendedor venda e continue com a carteira ali funcionando sem quitação dessa carteira. O custo de se manter uma carteira gradiente hoje, ela também é alta, mas na gradiente essa situação de voltar para o estoque é muito maior do que no caso de outros tipos de situações. Isso vai depender da região, vai depender do preço, vai depender da renda, mas acontece. A inadimplência também é mais alta dependendo do índice utilizado. Há um tempo atrás se utilizava um índice de 1% ao mês, que dá 12,68 na composição. Então, assim, para resumir, para deixar as coisas mais alinhadas, a gente entender um pouco mais sobre a questão da gradiente, a pessoa que está comprando hoje, na situação, por exemplo, do IGPM alto, quando a gradiente trabalha com esse tipo de correção pelo IGPM, a tabela gradiente hoje ela é um pouco mais de vantagem hoje. Por quê? Porque o indexador hoje, a média de indexação dos juros é de 6,17, que dá 0,5 ao mês, e o GPM, que hoje está acumulado aí nos 30%, para quem ainda não viu, o acumulado dele é 30%. Então a gente está falando aí em 36% de reajuste, assim, a modo grosso, né, da gente falar, se a gente for avaliar aí o IGPM como indexador, como correção. Então, assim, está dando 36%. Imagina aí uma parcela de 300 reais, ela tendo um reajuste aí de 36%, vai dar em torno de cento e poucos reais, mais ou menos, aí, de aumento na parcela, né? Se a gente for considerar esse reajuste aí total. Na tabela Price, se você vender o mesmo lote aí com a parcela de 500 reais, vamos dizer assim, 500 reais, a gente colocando aí 36 reais, 36%, vai dar mais de 160 reais de reajuste. Então, para o comprador hoje, esse aumento abrupto de 150 reais ou mais, ele já pega um pouco mais no bolso da pessoa que está comprando do que na tabela gradiente. Então, assim, até que se restabeleça o IGPM, só para lembrar, o IGPM ele tem uma variação aí de mercado que ele envolve 3 índices. Esses 3 índices, eles influenciam de forma direta. Tem um índice que é o IPC, que ele influencia em 60%, que é o mesmo índice de preço ao consumidor. E eu vou colocar aí na tela depois a composição dos demais índices que influenciam. E o próprio IGPM influencia no IPCA. Então, assim, existe um ciclo. E eu vou explicar depois sobre o IPCA de uma forma mais simples também. O IPCA ele tem uma influência regional. Eu estava vendo sobre isso, eu achei interessante porque, por exemplo, Goiânia contribui a 3,36%, se eu não me engano, ao índice do IPCA. Eu não sabia disso, então fiquei bem interessado em verificar essas informações. Então, cada região do país, ela interfere no IPCA. No final é feito o cálculo e sai aquele índice mensal para ter o acúmulo anual também. Então, hoje, você que está trabalhando aí com cliente, querendo vender de uma forma mais incisiva, de explicar ao cliente sobre a questão dos índices, não tenha receio de explicar ao cliente que nesse primeiro momento, por causa dos aumentos que ocorreram de alimento, combustível, tudo isso influenciou para que o IGPM tivesse uma alta. O IGPM ele teve uma alta recentemente, em 2017, se eu não me engano, que ele chegou a 17%. Então, assim, há influências
que fizeram com que ele crescesse naquele momento. Depois ele terminou o ano de 2019 em 7%. E esse ano ele está ainda em elevação ainda por causa dessa questão, mas vai chegar um certo momento que ele vai parar e vai começar a descer, porque fica ocorre um desequilíbrio muito grande no mercado quando o índice ele começa a subir muito. Então ele já está chegando no limite, inclusive eu ainda não verifiquei essa informação, mas eu obtive essa informação por alto de que o próprio IBGE já vem tentando mudar o cálculo do IGPM para que não haja esse aumento desproporcional que está acontecendo. Então o cliente que está comprando agora, o cliente que vai comprar ou o cliente que já comprou, ele precisa entender nesse momento que o preço do imóvel ele vai sofrer um grande impacto, né? E na hora de você negociar com o cliente para falar sobre o IGPM, você não é que você não precisa entrar em detalhes, mas que você vai explicar para o cliente que tem essa dúvida, que está com esse receio de que é um índice que ele vai sofrer alguma alteração, redução a curto prazo. Ele acredita que até o final desse ano ele não esteja nesse patamar tão alto. É normal que a primeiro momento, por causa dessa questão da pandemia, haja um aumento muito significativo dos valores do índice e que faça com que a hora que o cliente olha e faz a conta, ele fique desesperado, porque ele acredita que esse mesmo índice será aplicado durante o período todo que ele for pagar o lote, e isso é impossível se a gente for analisar. Então, assim, não tem como ele chegar ao patamar de aumento de 30% anual durante 20 anos. Não tem como, isso aí é impossível. Se isso chegar a acontecer, pode se preparar para uma Venezuela, porque até o valor do real ele não vai ter valor, ele vai perder valor de forma muito abrupta. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Vou encerrar esse vídeo agora, para não ficar muito longo. Mas é isso, quem tiver alguma dúvida, eu vou colocar algumas informações aí, mas se você tiver alguma dúvida é só me procurar. E espero que todos tenham entendido, que tenha ficado de forma clara todas as informações que eu passei para todos vocês. Um excelente trabalho a todos e é isso. Até mais.